Como Maria Dayana hoje já domina o método EPV, de escrever, posicionar, vender e tudo mais, aí vem a pergunta que não quer calar, Day. Está sendo mais fácil para ti estruturar tanto a divulgação, a escrita e tudo mais deste devocional agora de 90 dias? Como é que está sendo divulgar isso, se posicionar e tudo mais? Está sendo, ainda é difícil ou já está sendo mais fácil? Não, já está sendo mais fácil, gente. Agora eu já sei por onde começar e o caminho que eu devo percorrer. A gente precisa de estrutura. Quando eu comecei lá atrás, quando eu estava só com a ideia que eu procurei vocês, eu estava, de certa forma, aquilo que eu falei, perdida no limbo. Sem a estrutura robusta e o caminho necessário. Assim como eu trago o caminho para ensinar as pessoas a orar com a palavra, vocês me trouxeram o caminho de estruturar o processo de escrita, de posicionamento e de divulgação. Então, hoje se torna muito mais fluido, porque a gente aprende, vai aplicando e replicando, né? Então, eu me vejo muito mais tranquila, muito mais leve e fazendo as coisas com calma, e não toda esbaforida tentando dar conta do mundo como eu estava antes, sabe? Então, tem sido muito mais tranquilo. E muito mais eficaz, se eu posso dizer. Às vezes a gente quer correr com as próprias pernas, mas o que eu quero dizer é que não dá, gente. A gente precisa de pessoas para nos ajudar no caminho. É muito legal ouvir toda essa transformação, né? A gente que fala que escrever um livro para impactar e transformar vidas, a gente vê também, por outro lado, escritores sendo transformados através do método EPV, né? E aí, para que a gente não fique somente na Dayana, não fique fazendo o trabalhinho de formiga, escritor por escritor, nasceu na editora em pé, no coração meu e da Gisele, de criar um curso onde você vai ter a experiência que a Daiane teve de passar pelo método PV, ou seja, escrever, posicionar e vender. No final de março, nós vamos estar lançando o curso, né, que traz o nome EPV. Né? A gente já pensou em falar de marketing para escritor, método EPV, o nome do curso ainda não saiu, mas ele está sendo gravado nesse momento e a gente quer que você passe pela essa mesma experiência que a Dayana passou, né, através do curso. E qual que é o nosso grande propósito com esse curso? É fazer com que você se coloque em movimento, é fazer com que você acredite que não seja possível somente vender 30 livros, que você possa vender 300, 500, 400, 1.000 livros. Se você adotar a estratégia certa, se posicionar de maneira adequada, falar que você é escritor, você naturalmente vai alcançar novos resultados, novos ambientes, novas pessoas, e aí você vai gerar valor na vida dessas pessoas e, naturalmente, o seu livro ele vai ser vendido com mais propriedade, com mais autoridade. Então, se faz sentido para você acompanhar, né, e adquirir esse curso, acompanhe a gente aqui nas próximas semanas. Nós vamos estar divulgando nos nossos canais digitais aqui, no Instagram, no YouTube, enfim, para que você possa, além de se tornar escritor da sua própria história, se tornar um escritor posicionado e que vende livros sem ser aquele escritor chato. Dito tudo isso, eu não vou me alongar aqui para que a gente não fique fazendo a parte chata que é vender. Eu só queria que você entendesse e visse. O nosso propósito dessa live era realmente mostrar para você que existe sim o método EPV, ele é um método comprovado. Existem escritores que já trouxeram a sua experiência. A Dayana trouxe o relato dela aqui. E aí eu queria fazer aquela pergunta final, derradeira, Dayana. Para quem ainda não escreveu um livro, para quem tem medo de vender, para quem tem medo de se posicionar, o que você diria para essas pessoas? Eu acho que o primeiro passo é entrar em movimento, né? Acho que o medo sempre vai existir, a insegurança ela sempre vai vir, aquele frio na barriga do tipo, e será? Mas se eu posso dizer, não fique no e será. Dê o primeiro passo, entre no movimento e procure quem for necessário, né? Lógico. Eu vou dizer, lógico, procure a editora NPE, né, gente?
lógico, para que possa também trazer essa estrutura. É como eu falei, assim, às vezes não, né? Na maioria das vezes, sozinho a gente não dá conta de ir além. A gente tem a nossa ideia, mas ela precisa ter o caminho certo para daí chegar às pessoas certas. Então, não hesite em dar esse primeiro passo, não hesite em buscar as conexões necessárias para que você possa transbordar e fazer o seu manuscrito sair do papel e chegar até outras vidas. É um caminho necessário. Muito, muito, muito bom isso. É bom a gente ouvir isso, é bom. Por que a gente trouxe a Dai? Para que vocês possam ver que realmente assim, ó, não é uma coisa, o que a gente fala para vocês não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça, são coisas que a gente realmente aplica com os nossos escritores, que a gente segura na mão deles, que a gente acompanha quando é necessário. A gente dá o direcionamento, né? Quando o escritor está buscando esse direcionamento, a gente dá o direcionamento, da mesma forma que a gente atende escritores que às vezes são mentorados por outras pessoas, e se houver a necessidade de dar o mesmo direcionamento para esses escritores que são mentorados por outras pessoas, a gente ensina também, a gente dá também, porque afinal de contas, o conhecimento e o legado, ele não é uma coisa que a gente tem que amarrar, ou que a gente tem que defender, esconder debaixo de um potinho. Não, o conhecimento e o legado, quanto mais espalhado ele quanto mais a gente dissemina esse conhecimento, mais pessoas a gente consegue alcançar e mais pessoas a gente consegue ajudar no final das contas, né? Então, é por isso que a gente vem aqui toda semana, o pessoal faz live, traz para vocês o nosso conhecimento, dissemina, conversa, né? Amanhã eu vou tirar um tempinho para responder os comentários todos que estão nos nossos vídeos, né? De vez em quando eu consigo parar para poder responder os comentários. Eu vi que tem alguns comentários que a gente tem que responder. E aí a gente vai trazendo sim para vocês o conhecimento, porque disseminar isso é o prazer que a gente tem hoje de falar com a Daiana e dizer, escutar da Daiana, como ela falou. Eu acho que se eu vender 30 livros, eu já vendi muita coisa, e escutar dela dizendo assim, gente, eu acho que já está batendo 300 livros vendidos, né? Então, a gente sabe que quando chegar a hora do lançamento do livro de 90 dias, não vai ser 180 livros nesse lançamento, vai ser, sei lá, 250. E a gente fica contente pelo escritor, porque na forma como a gente trabalha, o escritor ele consegue ver também o retorno sobre o investimento que ele faz para poder disseminar essa informação e esse conhecimento dele. E é um prazer enorme para a gente poder ver o escritor sendo reconhecido como autoridade, como é o caso da Daiana, que ela veio e ela disse assim, lembra aquele podcast que eu queria participar? Então, eu fui convidada, né? A pessoa me chamou para eu poder participar. Então, a gente vê os nossos escritores sendo reconhecidos, sendo convidado para palestrar, sendo convidado para dar entrevista, sendo lembrado pelas outras pessoas. A gente está hoje organizando e alinhando um livro que vai ser lançado agora em março, e a gente vê, é um livro da história de uma pessoa, né? Não vou entrar nos detalhes, porque a gente vai fazer uma live só sobre esse livro, mas é sobre a história de uma pessoa, e a gente vê as pessoas procurando os organizadores do livro, dizendo assim, eu também quero dar um depoimento de como a minha vida foi transformada por ele, né? Então, esse é o prazer que a gente vê do nosso movimento enquanto uma editora prestadora de serviço para os escritores, e não o papel de uma editora tradicional que sai distribuindo livro para qualquer lugar, de qualquer forma. O escritor sentindo o prazer de ter o contato com os seus leitores, né? Que esse é um dos pilares que nos move de aproximar escritores e leitores para que eles consigam ter esse prazer de receber os feedbacks, que nem a Daiana falou assim, minha vida foi transformada com o teu livro, a minha família foi transformada com o teu livro. Então, essa é uma das coisas que a gente tem muito prazer e que faz com que a gente queira disseminar cada vez mais o nosso conhecimento, né? E assim, de pegar pela mão, assim, né? Porque o que eu me senti desde o nosso primeiro contato foi muito isso, assim, de não saber por onde começar, não saber o que, o quando, como, o porquê, e de até nas dúvidas mínimas, né?
mas que eram dúvidas, vocês me pegaram pela mão mesmo e me ajudaram a caminhar para fazer o que precisava ser feito para daí acontecer tudo, vamos dizer assim. Eu acho que isso é importante frisar também. Isso tem muito a ver com o propósito de vocês, e isso é muito lindo, sabe? Porque o propósito de vocês transborda e impacta as nossas vidas enquanto escritores, e a gente se sentir impactados e inspirados pela vida de vocês, pelo propósito de vocês, faz com que a gente tenha a oportunidade de também inspirar outras pessoas com o nosso propósito na escrita.